Estamos aqui para a leitura de mais um texto, e hoje, um texto da psicóloga, grande psicóloga atomista, Mercedes Palé, com o título Amizade e Psicoterapia, os efeitos curativos do olhar amigável na psicoterapia. É interessante a gente agora trazer um olhar de uma psicóloga. Abre aspas para a nossa querida Mercedes Palé. Uma das últimas consultas a que me compareci, pouco antes das férias de verão, foi o caso de uma menina de 9 anos que, com o consentimento dos pais, compareceu à minha consulta, enviada por sua professora. A menina estava prestes a terminar o 3º ano do ensino fundamental, curso em que o trabalho com operações aritméticas começa a ganhar importância nas atribuições escolares. Devido às dificuldades nas execuções aritméticas, a professora suspeita que a menina possa apresentar descalculia, como em todos os casos de crianças que frequento, e para ter uma ideia da sua capacidade de expressão, mas também para arriscar um primeiro olhar no cotidiano das crianças que vêm ao meu consultório, costumo iniciar uma conversa sobre questões cotidianas da criança, isto é, sobre sua família e vida escolar. É interessante a gente começar já esse ponto, porque a professora Mercedes Palé, ela não começa diagnosticando, né? Estamos aqui com a descalculia, estamos aqui com uma criança, precisamos entender o contexto, olha que cuidado, né? Importante. O caso da garota a que me refiro é muito particular. Eu o escolhi para apresentar o tema que nos preocupa hoje. Os antecedentes que se escondem no cotidiano desta garota são bastante peculiares e, infelizmente, bastante comuns na área onde exerço a minha profissão. Nossa garotinha, vamos chamá-la de Maíra, que tem um irmão 2 anos mais velho que ela. Os pais estão divorciados há muito tempo. A mãe mora com outro homem, o pai com outra mulher. Às segundas e terças-feiras, Maíra e o irmão vivem na casa do pai com a nova esposa do pai, a quem Maíra diz agradecer pela sua bondade. Essa senhora tem filhos mais velhos que já não moram com ela, mas que a nossa menina conhece e aprecia muito. Nossa pequena paciente e seu irmão moram às quartas e quintas e sextas-feiras com sua mãe e com o homem com quem a mãe mora. Este homem tem 2 filhos, a idade do irmão mais velho de Maíra. Essas crianças costumam passar alternadamente um fim de semana com o pai. Por isso, durante o fim de semana, minha pequena paciente costuma morar alternadamente na casa do pai ou da mãe, com o homem que mora e os filhos desta. Alguns fins de semana são passados na casa dos avós maternos. Maíra também sabe muito bem em que dias da semana e em que horários tem aulas de música e ginástica rítmica. Segundo ela, parece que a menina é orientada nesse esquema organizacional de vida. Ela está claramente ciente de que seus pais nunca mais viverão juntos, o que a entristece. Maíra se expressa com exatidão e precisão. No entanto, em desacordo com o que é usual em outras crianças da mesma idade e com menos habilidade para falar, Maíra não sabe por que teve que ir ao consultório da psicóloga escolar. Com a maior precisão possível e com o vocabulário à sua disposição, repito, para a menina a explicação que a professora me deu sobre a menina e suas dificuldades. Maíra é uma menina simpática e aberta, muito amiga das suas amigas, está especialmente ligada a um deles. Na aula, ela se distrai e fala com os colegas, a aritmética é difícil. Ela se preocupa muito com sua aparência e mostra um interesse precoce por assuntos um tanto frívolos e superficiais, moda, cantores, atores, etc. A professora também descreve Maíra como uma garota com uma personalidade muito simpática, de caráter gentil, educada e respeitosa. Como a professora é dócil e cooperativa. Em algumas disciplinas, como linguagem, ciências naturais e sociais, o desempenho é bom, especialmente na linguagem escrita. Nas matérias de matemática e aritmética, a garota fica sobrecarregada e não consegue render. A professora percebe e aprecia o esforço de Maíra, o esforço que Maíra faz para superar suas dificuldades na aritmética e teme que esse esforço, que dá tão poucos frutos, no final, a canse e a desanime. Perceba que esse primeiro momento é a nossa querida Mercedes Palé, quase que fazendo um estudo de caso, uma apresentação de caso, né? Maíra ouviu essa descrição que dei a ela com grande atenção, olhando seriamente nos meus olhos. A princípio, ela não fez comentários.
Quando perguntei se a descrição da professora era adequada e precisa, ela respondeu imediatamente que sim. Depois de alguns minutos, quando já havíamos iniciado a execução de um teste de memória visual, Maíra interrompeu o trabalho e, olhando para mim, queria confirmar novamente tudo o que a professora havia falado sobre ela. Repeti a descrição que a professora me deu. Depois, com grande seriedade, acrescentou, abre aspas para Maíra, minha professora me conhece bem. Esta pequena anedota da prática cotidiana ilustra, ainda que minimamente, a ideia central, que pretende constituir o cerne dessa apresentação e que agora procuro resumir. O olhar amoroso de quem nos ama mostra-nos a nossa própria forma de ser. O olhar de quem ama, o olhar do amigo, dá a conhecer o ente querido, dá a conhecer a quem recebe e é objeto desse olhar, as dimensões e qualidades da sua própria existência pessoal. O olhar de quem ama revela ao amado o que ele mesmo é. Depois dessa certa apresentação e da importância desse olhar, ela entra numa espécie de outro capítulo, que se chama O Homem que Ninguém Nunca Olhou. Vamos lá. Em nossos dias, a virtude de olhar para o outro se perdeu. Vivemos em uma época em que o ser humano não é mais visto. Atendamos com sinceridade a situação do homem contemporâneo numa sociedade regida por uma vontade planificadora a serviço de si mesma e sem fins. Longe de sermos esmagados pelo olhar alheio, talvez possamos encontrar em sua trágica solidão perdida em público e imersa na socialização impessoal das chamadas relações humanas. Um homem que poderia ser caracterizado com o título de um homem a quem ninguém nunca olhou. Perceba que isso é um assunto fundamental para a gente que atende pessoas. Porque a gente precisa perceber se a gente percebe realmente o nosso paciente. Se a gente o conhece, se a gente se lembra dele até fora das consultas, para que ele perceba que ele está sendo realmente visto por nós. Aquele homem para quem ninguém jamais olhou é o tipo de homem mais comum em nossos dias. É um homem para quem ninguém olha e que, pelo mesmo motivo, não sabe olhar para o outro. Sejamos realistas. Quantas vezes por dia temos aquela sensação que sentimos de não sermos vistos quando saímos para a rua ou quando estamos num local público? Perceba, olha que interessante, né? Como o olhar ao próximo, que era uma coisa natural, foi se perdendo. E, de novo, nós não podemos nos perder nisso aqui. Nós somos terapeutas, nós atendemos pessoas, nós oferecemos psicoterapia. Um psicoterapeuta que não consegue enxergar o outro não sabe o que está fazendo. O que aconteceria com um homem para quem ninguém nunca olhou? Poderíamos imaginar o tipo de problema psicológico que ocorreria em um homem que, desde a infância, foi repetidamente fotografado, radiografado, submetido a análises clínicas e testes psicológicos e cujos dados poderiam ser armazenados em abundantes arquivos e memórias eletrônicas, mas ele continuaria a ser um homem para quem ninguém olhou? De que sofreria aquele ser assim observado desde a infância e adolescência, ao se aproximar da juventude e da maturidade? Desde o início, o que aconteceria a esse homem é o que tantas vezes acontece ao homem de hoje. Isso, em princípio, teme o olhar do outro. Olha que interessante, agora ela coloca as pessoas que começam a ter um medo do olhar do outro. Irrita-se com o olhar alheio, porque desde criança aprendeu a ser olhado sob um olhar técnico, que, mais do que olhá-lo, o avalia. Meus amigos, que espetáculo essa parte! Você olha para o teu paciente para enxergar ou para avaliar ele? Isso está muito claro. Um olhar técnico vai fazer com que o seu paciente continue achando que você não está enxergando ele. Aprendeu que quando é olhado, é antes de tudo analisado, classificado, medido e até seccionado. Já desde a mais tenra infância, comparativamente julgada por seu desempenho, por sua aparência, por seu poder aquisitivo, por sua utilidade social e profissional, por sua adaptação a certas expectativas sociais, culturais, econômicas e políticas. Sob o pretexto de fomentar e promover a sua individualidade, que contraditoriamente os mantém num ambiente de falsa homogeneização da diversidade, a criança e os jovens de hoje temem o olhar dos outros, especialmente dos seus pais e professores. E temem, enfim, porque em nossa sociedade e cultura tão neuróticas e neurotizantes, estão aprendendo
a se entender como insuficientes, como sendo desde o início incapazes de satisfazer expectativas e aspirações de natureza muito relativa. O homem de hoje, desde a mais tenra infância, não é olhado, mas medido, classificado e relativizado. Parece que ninguém escapa desse olhar técnico, nem mesmo as crianças dos nossos dias, nem aquela criança que há algumas décadas foram seus pais. E é por isso que muitos pais, e mesmo os bons pais que querem fazer o bem para seus filhos, aprenderam a olhar para seus filhos apenas pelo prisma do relativismo, mais ou menos prevalecente, ou pelo menos pelo prisma do que ouso descrever como o prisma do déficit. Olha que interessante, olha como nós precisamos ter um cuidado dentro dessa perspectiva. Olhar para as pessoas, e aqui eu quero ampliar essa dinâmica. A gente conseguir olhar para as pessoas, não é só para o seu paciente, olhar para quem é pai, quem é mãe, olhar para os seus filhos, muito além do déficit, muito além de um olhar mecânico, de um olhar clínico, mas principalmente um olhar humano que é capaz de aproximar-se e enxergar aquilo que os olhos não podem ver, que é a dignidade humana. Uma vez perguntaram para mim, o que fazer com o meu filho que eu descobri que tem uma doença rara? E eu olhei e falei, mas essa é a condição para você amar ou deixar de amar? Então você só iria relacionar-se com o seu filho? Só iria amá-lo se ele não tivesse doença? Isso não é o olhar que um ser humano ordenado precisa ter um com o outro. Continua Mercedes. Na prática diária da psicologia infanto-juvenil, é muito comum encontrar situações muito semelhantes às que descrevo a seguir. Quando as mães, por iniciativa própria ou por sugestão das professoras, vão ao consultório do psicólogo, costumam descrever detalhadamente os defeitos e deficiências dos seus filhos. Hoje quase teremos que dizer de seu filho. Bem como do desconforto que isso produz, na maioria das vezes, pela reclamação dos professores, mas também pela complexidade que a vida familiar atual adquiriu. Complexidade que antes de mais nada, e em primeiro lugar, sofre a mulher dos nossos dias. E a preocupação que tudo isso implica, como mães preocupadas com o bem-estar e a promoção dos seus filhos. Sem dúvida, a prudência da prática psicológica exige um ouvido atento e compreensivo a esta queixa materna. O que, em minha opinião, é mais difícil de entender é a resposta e a reação de muitas mães quando questionadas sobre as qualidades e características essenciais de personalidade que amam e admiram os seus filhos. Olha esse desconhecimento. Sabe criticar, sabe reconhecer os defeitos, mas não sabe reconhecer inteiro. E as qualidades? E as características marcantes dessa criança? Muitas vezes, essas mães preocupadas não sabem o que responder a essa pergunta e se desculpam dizendo que não estavam preparadas para esse tipo de pergunta. Também é surpreendente como muitas mães precisam pensar muito antes de poder dizer quais são as qualidades de seus filhos. Ou quando são questionados sobre o que torna o seu filho tão especial que ele merece ser amado com um amor incondicional e dedicação. É uma reação e uma resposta que mostra profunda ignorância ao filho. Porque, no fundo, ele não foi olhado. Olha que interessante, né? Estamos numa geração que não sabe olhar. Por isso é fundamental que a gente consiga praticar a contemplação. Nesse mundo sem paciência, ninguém para enxergar as coisas, ninguém para meditar sobre as coisas. Não é à toa que a professora Mercedes Palé continua, num próximo capítulo aqui, né? Olhar é contemplar e meditar. Olha que ponto. A pessoa como tal é um objeto de contemplação. Seu paciente como tal é objeto de contemplação. A pessoa, quando olha para um homem, ou seja, olhar para um homem, olhar para um ser humano, só pode ser entendido como contemplando e como meditando sobre aquela pessoa que é contemplada. Isso é compreendido em sua essência, se considerarmos o olhar de uma mãe e de um pai, dos cônjuges sobre seu filho recém-nascido, e, sobretudo, quando se considera o olhar de Deus sobre o homem. Esse exemplo que ela dá do filho recém-nascido, para quem é pai, é mãe aqui, e já olhou para o filho recém-nascido, é esse olhar que a gente olha aquela dignidade, aquele serzinho. A gente não está ali olhando puramente para os defeitos, é aquele serzinho que tem uma dignidade gigantesca. A gente tem que saber olhar assim para os nossos pacientes. Do olhar do homem de hoje, desapareceu a contemplação do que se vê e o amor pelo que se vê. O homem de nossos dias
sofre com a experiência vivificante, estruturante de ser contemplado e amado. Ou seja, é uma experiência vivificante. Ser enxergado, ser amado é vivificante. Quantos pacientes vão ser vistos pela primeira vez por nós? E isso para ele já é uma dinâmica de saúde para ele. Como advertia Francisco Canals, há mais de 40 anos, hoje estamos perante a primeira classe de homens que já não se sentem protegidos na vida pelo olhar paterno de um Deus pessoal e que tem faltado mais do que qualquer das anteriores, e especialmente nos setores sociais mais elevados de nosso mundo industrializado e urbano, a vigilante repressão do olhar amoroso de seus pais. O homem de hoje aprendeu a temer o olhar do outro. Olha esse medo do olhar do outro, porque está achando que o outro vai sempre julgar erroneamente, equivocadamente, agressivamente, né? Mas não apenas por temê-la, mas também por se rebelar contra ela, ou seja, começa a se defender. O homem contemporâneo, inconsciente do olhar vivificante do amor, recusa o olhar porque o vive, antes de tudo, como uma variação crítica da sua própria vida, mesmo da sua própria existência. Por esta prevalecente observação mecanizada e relativizada do homem, e por aspirar a um sentido que não sabe nomear e do qual apenas experimenta a sua ausência, conduz o homem, senão, ao orgulho, pelo menos a uma atitude vaidosa e altiva de quem não quer estar abaixo de ninguém e se rebelar contra quem lhe diz como ele é e o que fazer. E em caso de falta daquela confiança, que em psicologia se chama confiança básica, e também em caso de falta de recursos psíquicos e de personalidade suficiente, que é cada vez mais frequente nos nossos dias, então o homem cai naquele abatimento da alma e da afeição tão intensa em que se instala de tal forma dentro do homem que o faz acreditar que nunca pode aspirar a nenhum bem ou ser feliz de forma plena em correspondência com seu próprio ser. Ou seja, é um sujeito que vai se fragmentando. No entanto, ser olhado com um olhar desinteressado, com um olhar contemplativo e amoroso, longe de ser destrutivo e opressor, é uma exigência radical da existência e da vida humana, pessoal. Se formos sinceros e humildes, reconheceremos que não é opressor para o homem, mas reconfortante e fundacional, meus amigos, fundacional, no sentido de que funda psiquicamente em nós a experiência básica de pertença mútua, de sentir perante o olhar do amor, sob o olhar do que nos ama, principalmente diante do olhar de Deus. Olhar para o outro contemplando é perceber sua existência, penetrar em sua vida, concordar e afirmar a bondade de sua existência. Por isso, olhar o outro é também, em psicoterapia, dentro da psicoterapia, de fundamental importância e de grande valor curativo. Não é possível penetrar na intimidade de uma pessoa se ela não abre voluntariamente o segredo de sua consciência a quem olha para ela. Martim Etchevarria indica que para conhecer uma pessoa, não universalmente, mas especificamente em suas próprias disposições em seu caráter, é necessário recorrer ao que os sentidos nos revelam e ao que a própria pessoa se manifesta por meio da palavra. Mas nem sempre a palavra confessa com fidelidade a interioridade, acrescenta Etchevarria. Há quem se engane e há quem engane os outros. Falta a virtude da humildade de se ver como é e a verdade que participa no caminho da justiça. Dizer as coisas por fora, como se diz por dentro. E é muito provável que quem vai ao psicólogo esteja nessa situação. A outra fonte é o que a pessoa mostra de si em seu comportamento, em seus gestos, movimentos e roupas, na forma de se expressar, etc. Esta segunda forma de reconhecer se baseia no caráter ilemórfico do homem, em virtude do qual o corpo manifesta a alma, embora não perfeitamente. Esta manifestação tem dois níveis, um comum a todos os homens, a manifestação da humanidade através do exterior, outro de cada um, a expressão do que é mais próprio, do que é pessoal. Perceba que o olhar é diferente, né? É um olhar diferente, querendo uma profundidade, querendo a verdade. Na prática da psicologia, esse olhar para o outro só pode ser compreendido a partir do amor pela amizade que move o psicoterapeuta a buscar o bem do outro. No campo da psicoterapia, essa busca pelo bem do outro consiste em ajudar a conhecer e a educar a própria vida sensitiva a partir do centro da personalidade humana, que é a sua inteligência e a sua vontade. Só com a intervenção pessoal, racional e livre do paciente é que
este pode alcançar o autoconhecimento e uma mudança autêntica e duradoura do seu comportamento e caráter. Olha que espetáculo, olha que movimentação, que pedido, que convocação para psicólogos, psicoterapeutas olharem e enxergarem verdadeiramente o próximo. O paciente deve, portanto, aprender antes de tudo a se conhecer. Por isso, é de grande importância para o paciente encontrar alguém para colocar um espelho diante de seus olhos para poder reconhecê-lo, para que o homem avance em seu caminho e, sobretudo, para que ele mesmo saiba o que ele mesmo é e pode mudar. Através do olhar do psicólogo, o paciente deve aprender a se conhecer com um propósito muito claro, o de aprender a saber o que ele mesmo é e, em seguida, aprender a saber o que ele mesmo pode e deve fazer. O guia, psicólogo, olha que interessante, né? Coloca aqui como o psicólogo como um guia. Mais eficaz é aquele que permite que a pessoa que está sendo orientada faça o máximo possível de seu próprio trabalho e que os incite, com sugestões e estímulos suaves, a descobrir seus verdadeiros motivos. Na psicoterapia, em muitos casos, o que é realmente importante é que o psicólogo saiba realizar essa tarefa de colocar um espelho diante dos olhos do paciente, de tal forma que ele possa se reconhecer naquele reflexo que o olhar do psicólogo lhe oferece. Lembra que eu falo isso, inclusive, da psicologia tomista, fazendo isso com os próprios profissionais. Por isso, o olhar do psicólogo, que como todo conselheiro moral e espiritual trabalha mais do que com o seu saber, com a sua pessoa, deve ser capaz de revelar e descobrir, no sentido mais literal da palavra, o paciente, quem ele é. E, uma vez que não se pode ter um bom julgamento, mas sim do que se sabe, o conteúdo do olhar do psicólogo sobre o seu paciente deve se tornar uma fonte de conhecimento para eles. Ou seja, a terapia é um lugar onde a ignorância deve morrer. Bofill afirma que a contemplação da pessoa exige de si mesma reciprocidade. O conhecimento da pessoa sempre ocorre em um diálogo. A relação entre eu e você é reversível. É uma relação entre dois sujeitos que se entendem. A compreensão que o psicólogo alcança de seu paciente, seja por meio da palavra expressa, seja pela observação cuidadosa dos aspectos sensíveis e visíveis do paciente, seja pela apreciação das formas e meios de reagir, ou por connaturalidade, é fruto de um olhar misericordioso e compassivo, movidos pelas necessidades e limitações do outro. Ou seja, temos aqui um profissional que está tão atento para completar as coisas que faltam naquele paciente, ajudar esse paciente a entender, através do autoconhecimento, que ele precisa se conhecer para se desenvolver. Na terceira e última parte desse texto, espetacular, da psicóloga Mercedes Palé, ela fala dos efeitos curativos do olhar amigável na psicoterapia. Vamos lá. Ver as ações dos outros com bom espírito ou para nosso próprio benefício, ou seja, para que as boas obras dos outros nos incentivem a ser melhores, ou mesmo para o seu benefício, na medida em que o que é vicioso possa ser corrigido neles de acordo com as regras da caridade e mantendo a devida ordem, é recomendável. Mas olhar para as ações dos outros, para menosprezá-los ou difamar ou para perturbá-los inutilmente é vicioso. O olhar do psicólogo sobre seu paciente é do primeiro tipo. É um olhar de bom espírito, amigável e particularmente misericordioso, que tem muitos efeitos curativos imediatos sobre o paciente, dos quais quero mencionar os 3 seguintes abaixo. Então, já podemos partir aqui de que o olhar do profissional é da misericórdia, uma compaixão com o paciente que vai até ele, que decide confiar a vida dele a você, que decide abrir questões que ele nunca abriu para ninguém. Olha a honra que vocês que estão aqui, que atendem, passam, né? O primeiro deles, coloca a professora Mercedes Palé, é o mais notável e fecundo. O olhar do psicólogo é uma manifestação do vivo interesse que a pessoa do paciente desperta no coração do psicólogo. Interesse e atenção que de sua parte brotam de um verdadeiro amor pela amizade, preocupada com o bem do outro. O olhar amigável do psicólogo revela ao paciente a bondade e a necessidade de sua existência concreta e pessoal. Ou seja, uma felicidade ver alguém vivo, pô. Ver teu paciente vivo que está querendo ali melhorar, entender o que está acontecendo. O primeiro fruto do olhar amigável e misericordioso do psicólogo é, então, a afirmação da bondade da existência. É o que eu chamo da confirmação em ser. Que bom que você existe. Sem essa confirmação do ser, sem essa garantia da própria bondade existencial,
nenhum avanço possível pode ser feito na psicoterapia. A reciprocidade na comunicação é, nesse sentido, máxima. Pela presença e pelo olhar do psicoterapeuta que afirma a bondade da existência do outro, do paciente, este pode passar a sentir, entre aspas, a perceber, entre aspas, a bondade da existência. Poxa, que bom que eu existo, né? É isso, né? Essa experiência conduz ou prepara o paciente para outras experiências consequentes, como pertencimento e filiação e percepção do sentido de sua vida. O segundo fruto, acrescenta a professora Mercedes Palé, é a descoberta das próprias qualidades à luz da verdade da própria vida. Dada a bondade de minha existência, valerá a pena o esforço para descobrir e revelar as boas propriedades de minha existência concreta. Ou seja, que bom que eu existo. Agora, quais são as qualidades disso? Né? As qualidades que eu tenho. O reflexo do olhar amigável do psicólogo revela ao paciente as boas qualidades do seu ser e fazer. Santo Tomás de Aquino ensina que a confissão do que há sobre si mesmo, enquanto exposição de uma verdade, é uma coisa boa com a bondade genérica. Isso vale tanto para o paciente quanto para o psicólogo. O conhecimento que o psicólogo adquire de seu paciente permite que ele descubra a verdade de sua vida e de seu trabalho. A verdade da vida é aquela pela qual uma coisa é verdadeira. Portanto, o efeito dessa descoberta ou revelação é muito importante. Não é nem mais nem menos do que a descoberta do que é um verdadeiro em mim, do que é verdadeiro em mim. Nesse sentido, o bom psicólogo incentiva em seu paciente o hábito do conhecimento de si mesmo, ou seja, esse paciente precisa mergulhar em si mesmo, conhecer os defeitos, conhecer até onde ele consegue ir, conhecer as qualidades, conhecer o que precisa melhorar, o que precisa corrigir, o que está muito ruim, o que está mais ou menos ruim. Olha como é um processo de higienização própria, com vontade, com uma força, com um amor pela verdade, com um amor para aquilo que ele deve ser. Sob o olhar atento do psicólogo, esse conhecimento de si mesmo deve passar necessariamente pelo filtro da realidade. Não há verdadeiro conhecimento de si mesmo sem exercício da humildade e ser preenchido pela exclamação do apóstolo: o que você tem que não recebeu? Um dos efeitos mais curativos do olhar amigável do psicólogo, que se pode esperar e fomentar a partir dos anteriores, é o favorecimento da formação da consciência. Por falta de um olhar amigável e convenientemente repressivo, o homem contemporâneo tem cada vez mais dificuldades em ouvir a voz da sua consciência. Como a consciência indica originalmente a relação de um saber com uma coisa, o olhar amigável do psicólogo favorece a aplicação do conhecimento que o paciente adquiriu de si mesmo ao que faz em sua vida concreta. Santo Tomás atribui a esta aplicação do conhecimento 3 funções, que são testemunhar, incitar e, finalmente, o de emitir um juízo de acordo com a bondade ou maldade do que foi feito, desculpando, acusando ou o remorso. Um dos objetivos mais importantes da intervenção psicoterapêutica é assistir o paciente de forma que, ordenando seus afetos, ele possa passar a fazer um julgamento verdadeiro de si mesmo. Ou seja, não é simplesmente confirmar o paciente nas suas desordens. É que ele possa olhar para um ato que ele fez e falar assim: putz, isso que eu fiz foi uma cagada. Isso que eu fiz está errado, eu preciso corrigir. Certo? Para a emissão deste juízo, o ato de consciência é essencial. O olhar amigável do psicólogo pode, às vezes, suplantar temporariamente aquela voz da consciência que indica o valor das ações pessoais. Meus amigos, que a gente treine, que a gente olhe, que a gente contemple e medite constantemente o paciente que está à nossa frente. Não somente quando ele está na nossa frente, mas quando ele também não está mais, para que a gente continue pensando sobre ele, meditando sobre ele, para que a gente olhe de forma cada vez mais amorosa para esse paciente que veio até nós pedindo o nosso auxílio.